Hoje é dia de resenha. Saudações, reformadores. Meu nome é Jefferson e esse é o Nerd Reformado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cinema e Fé Cristã, um livro escrito por Brian Goodell, um especialista tanto numa área quanto na outra. O cara, ele é um pesquisador tanto da teologia, da fé, do cristianismo, da religião, quanto da cultura pop, da cultura em geral, do cinema, de séries, filmes, enfim. Esse livro é para você que deseja aprender mais tanto dessas duas áreas, quanto saber mesclar essas duas áreas e saber como uma área se relaciona com a outra. Será que a minha fé influencia a maneira que eu assisto filmes e a percepção que eu vou ter de cada filme? Será que a fé do roteirista, a fé do diretor, a fé do ator vão influenciar na maneira que eles trabalham, enquanto um interpreta, o outro dirige, o outro escreve? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será que tem como a gente juntar esses dois mundos que aparentemente são tão distantes? É para isso que serve esse livro de hoje. É para isso que serve o vídeo de hoje também. Show de bola? Então vamos lá. O livro do Brian Goodell, ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, ele vai falar a respeito das mitologias. Mas o que mitologia tem a ver com filme, além dos filmes do Hércules, além do filme lá do Percy Jackson? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou explicar. O Brian Goodell vai tratar do mito do herói, que é um tema tratado no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele vai dizer que no mito do herói existem algumas partes, existem alguns fundamentos que vão estruturar esse mito. O herói surge, o herói tem um problema, o herói enfrenta esse problema e vence esse problema, essa dificuldade, essa adversidade. É basicamente o que acontece nos filmes de herói, nos filmes de ação, de aventura que a gente está acostumado a ver, não é mesmo? Mas isso não é por acaso. O mito do herói, ele dá o fundamento para os modelos de roteiros que nós temos no cinema hoje em dia. É por isso que tem tudo o mesmo esquema, tem tudo o mesmo fundamento, a mesma sequência. O camarada, ele surge, ele tem um problema, ele resolve esse problema, ele se perpetua de fato como um herói, fica com a mocinha, vence o vilão, salva o mundo, essa mesma história de sempre que a gente está acostumado a ver em 90% dos filmes por aí. Então o mito do herói, ele vai ser o que vai dar a base e a estrutura para os roteiros de cinema que a gente tem hoje. Então na primeira parte desse livro, o Brian Goodell vai falar disso, do mito do herói, lá do Joseph Campbell, lá do Herói de Mil Faces. Na segunda parte do livro, ele vai tratar das visões de mundo, ou que a gente conhece como cosmovisão ou biocosmovisão. Cosmovisão é um conjunto de pressupostos, um conjunto de crenças que juntas vão ser responsáveis por moldar a maneira que a gente enxerga a realidade. Então, se eu tenho uma opinião sobre política, sobre economia, sobre educação, sobre cinema, é porque existem crenças em mim que vão influenciar a maneira de eu pensar e de enxergar o mundo. É sobre isso que ele vai tratar na segunda parte. Ele vai retratar aqui as várias visões de mundo presentes no cinema. Então ele vai falar do monismo, do existencialismo, ele vai tratar também do pós-modernismo, representado pelo filme Pulp Fiction, que segundo ele foi um filme que inaugurou esse tipo de filme no cinema, esse tipo de cosmovisão apresentada no cinema. Então ele vai falar das várias cosmovisões apresentadas nos filmes. Até porque quando a gente assiste a um filme, nós não estamos simplesmente absorvendo entretenimento, mas tem uma mensagem sendo passada ali pra gente. As crenças daquele camarada que participou do filme, que fez o filme, estão sendo passadas ali. Tem uma mensagem sendo passada naquilo que ele fez. E como que isso influencia a nossa vida? Ele vai falando também na segunda parte, e ele fala um pouco mais na terceira parte, que vai ser a parte, o momento que ele fala da cosmovisão cristã. E ele também fala de conceitos teológicos aplicados ao cinema. Ele fala de anjos e demônios, fala de céu e inferno. E ele vai usar como exemplo A Cidade dos Anjos, o filme famoso lá do Nicolas Cage, que vai retratar os anjos. Então, será que os anjos são assim mesmo? Será que eles estão sendo retratados de maneira fiel? E ele vai tratar
de outros temas teológicos, outras questões teológicas dentro do cinema e vai discutir aí se esses temas estão sendo retratados de maneira fiel, da maneira que deveriam ser mesmo. Ainda na terceira parte ele vai falar de Cristo sendo retratado no cinema. Como exemplo, ele utiliza o filme A Paixão de Cristo, que vai narrar os últimos momentos de Cristo como homem na terra. E ele vai tratar também da questão da nudez e da violência dentro do cinema. O que nós devemos assistir, o que faz mal para a gente assistir, como a gente separa uma coisa da outra, será que a gente separa? É dessas questões que ele vai tratar, como nós devemos assistir filmes e quais são os critérios que nós utilizamos para assistir esses determinados filmes. É sobre isso que o Brian Goodwin fala no Cinema e Fé Cristã. Então fica aí a indicação do Nerd Reformado e a resenha de hoje. Cinema e Fé Cristã, vendo filmes com sabedoria e discernimento. Eu vou deixar aqui também na descrição o site do Goodwin, que ele fala lá desses temas de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais específica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa aí também o que você achou, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e não esqueça de se inscrever no nosso canal para assistir aos próximos vídeos. Show de bola? Um abraço então e até a próxima. Tchau!